Segundo a leitura da Parashat Mishpatim, se um homem bater o seu servo ou a sua serva com um bastão e ele morrer embaixo da mão dele, deve ser vingado essa morte, ele vai também merecer pena de morte. Está se tratando de um escravo canaanita? Ou será que está falando de um hebreu? Então está escrito na continuação que caspou ele é o seu dinheiro. Como o dinheiro é dele eternamente, se também está se tratando de um escravo que é dele eternamente. Então, na verdade, já está incluso no versículo que fala que não pode matar nenhuma pessoa. Por que saiu dessa regra? Para te ensinar que existe uma lei do dia ou dos dias, ou seja, das 24 horas. Que se a pessoa, o patrão, bateu no escravo por algum motivo e ele ficou 24 horas e não faleceu, ele estaria livre da morte aqui no tribunal, aqui embaixo. Com bastão, algo que tem força de matar, está se tratando o versículo. Será que está falando de uma coisa bem leve? Então a gente sabe que quando uma pessoa bate num judeu, está escrito que tem que ser com uma pedra que dava para matar, aí merece pena de morte. Então a gente já faz um cavarroma, uma dedução. Se no caso do Israel, que é muito mais rígido, só vai ser pena de morte se tiver naquele objeto usado capacidade de matar, então um escravo que é mais leniente, com certeza será vingado, ou seja, o dono vai ser morto com a morte de saif, decapitação. Assim está escrito, uma espada que vinga, ou seja, a vingança é justamente ligado à espada. Porém, se ele ficar um dia ou dois, não vai ser vingado, porque ele é o pertence dele. O que quer dizer um dia ou dois? Se um dia ele já está livre, obviamente que se ele ficar 2 dias, ele vai estar livre também. Na verdade, é um dia que é 2, ou seja, 24 horas, dependente da hora que for. Se em 24 horas ele ficar bem, só depois ele acabar tendo uma complicação e morrer, o patrão não vai merecer a pena de morte. Já se for outra pessoa que não for o patrão, não interessa essa lei de 24 horas, vai ser sim pena de morte. Se duas pessoas brigaram e atacaram uma mulher grávida, ou seja, tinham dois homens brigando e acabaram atingindo uma outra mulher que estava do lado, a esposa de um dos dois, e acabou saindo as crianças, mas não teve um acidente em relação à própria mulher, vai ser um castigo como o marido vai lá no tribunal cobrar, ou seja, o valor que vai ser avaliado. Estão brigando um com o outro e um queria atingir o seu amigo e acabou atingindo a esposa. Então, venagefu, a palavra negifá quer dizer empurrar, golpear, como a gente vê em vários versículos. Mas não teve nenhum ataque para a mulher, ou seja, os fetos, sim, mas a mulher está inteira. Então, deve pagar o valor daqueles fetos para o marido, ou seja, se avalia quanto que ela era vendida no mercado como escrava com aquela gravidez e sem a gravidez, e a diferença o agressor vai ter que pagar. A noxa vai ser castigado, vocês vão cobrar dele esse valor. Como vai ser colocado? Como o marido vai lá no tribunal questionar, acusar, e vai pagar o agressor esse valor, biflilim, quer dizer, de acordo com o tribunal, de acordo com os juízes. Agora, se tiver um ataque fatal na mulher, então vai ser alma por alma. O que quer dizer alma por alma? Nós sabemos ter discussão sobre isso. Tem gente que fala que alma mesmo, pena de morte. Outra opinião fala não, é pagar o valor dela como escravo, não morte. Por quê? Uma pessoa estava tentando matar ou atingir o homem e acabou atingindo o outro. Então, não vai ser pena de morte aqui no tribunal. Aqui embaixo, vai pagar para os herdeiros o valor só de como ser vendido na feira de escravo. Lembrando que Hashem ele é o dono do mundo e todas essas leis aqui a gente está falando do que a gente pode cobrar ou não no tribunal aqui da terra. Mas óbvio que Hashem tem todas as contas de cobrar as pessoas. E aí vem o famoso versículo olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que quer dizer olho por olho? Não é no sentido literal. Sim, se a pessoa cegou o seu amigo, por exemplo, então ela deve pagar o valor daquele olho, quanto que diminuiu na feira, no valor de venda. E assim todos. Não está se tratando de pegar, arrancar um olho, código Hammurabi, a Torá não fala isso. Uma queimadura em troca de uma queimadura, um machucado em troca de um machucado, raburá, que é uma machucada com sangue preso em troca de outro. Ou seja, uma queimadura em troca de uma queimadura, keviá mirvatesh, queimadura de fogo. Até agora falou sobre um machucado que tem um valor, um valor de um órgão que diminui na venda como escravo. Agora está falando de algo de sofrimento, como por exemplo queimou na unha.
Então a gente calcula quanto uma pessoa ela quer receber para sofrer aquele sofrimento. Claro que depende do padrão social e tudo, mas você aceitaria 10 mil para sofrer esse sofrimento? Ou menos, ou mais, e esse valor calculado, e o agressor vai ter que pagar. Petsa é um machucado que tira sangue, que a palavra petsa é de abriu, ela partiu a carne. Navrura belas, tudo de acordo com o que for. Se tem também desconto de valor, é o nezek, que é o valor na feira. Se ele ficou doente, não consegue trabalhar, vai ter que pagar também por esses dias sem trabalho. A cura, a vergonha, o sofrimento. E esse versículo aqui ele está meio que a mais. Os sábios vêm ensinar que mesmo quando tem que pagar o nezek, tem que pagar o prejuízo em si, paga o sofrimento. Ou seja, mesmo no caso que vai ter que pagar a mão que a pessoa foi cortada, por exemplo, mas vai pagar o sofrimento também. Por quê? Mas já pagou o valor da mão, não tem que pagar o sofrimento? Tem que pagar, porque uma coisa é cortar com anestesia, outra coisa é cortar com sofrimento, com ferro. Então, vai ter que pagar também o valor da mão, ou seja, o valor quanto que diminuiu no mercado de venda, a pessoa como escravo, e também o sofrimento, se precisar ficar vários dias sem trabalho, também o trabalho, também o médico, todos os danos morais, essas 5 coisas o agressor vai ter que pagar. Raburá é o tipo de machucado que o sangue fica preso e não sai, a mancha fica vermelha. Então, a palavra raburá seria de manchas, como o versículo fala. Pela tradução do Onkelos é batida, como rabatash do Fotakadim, para o abatente, chamado de Maskovski, Fane, assim por diante. Se um homem atingir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e destruí-lo, então ele deve liberá-lo, aquele servo, aquela serva, por troca do seu olho. Que servo está falando aqui? O servo cananita. O ivri não tem essa lei de olho e dente, como a gente já falou, não é igual. Em troca do seu olho, na verdade, não é só o olho, são 24 pontas dos órgãos, que são os dedos da mão e do pé, as orelhas, o nariz e também a genitália masculina. E por que está escrito justamente o olho e o dente? Por que cita justamente esses dos 24? Porque se você falasse o olho e não falasse dente, você podia pensar assim, o olho foi criado com a pessoa, o dente nasceu depois. Então talvez o dente não. E se tivesse escrito dente e não tivesse escrito olho, você podia pensar até um dente de leite de uma criança que vai vir substituto, mesmo por isso falando olho, que é igual o olho, que é uma coisa que não tem substituto. Também qual é o dente que a pessoa, se tirar, vai liberar o escravo, só se for dente permanente. E se um dente do seu servo, o dente da sua serva, ele vai tirá-lo, então também deve liberar. Agora ela vai falar sobre quando o seu animal ataca alguém. Então, se um boi, um touro, chifrar um homem, uma mulher, e eles acabarem morrendo, então deve apedrejar o boi e não pode consumir a carne, e o dono do boi está livre, está limpo, vamos já ver o que quer dizer. Se chifrar um boi, tanto faz boi ou qualquer outro animal, qualquer ave, só que a Torá fala algo que é comum, que as pessoas tinham um boi ali no seu quintal. Não pode comer a carne. Se já está escrito que vai ser apedrejado, atirado o boi, então óbvio que eu não posso comer a carne, porque isso não é xerritá. Qualquer tipo de morte que tira a vida do animal sem ser xerritá, eu não posso consumir. Então o que está falando isso aqui? Está falando que mesmo se, por exemplo, levarem ao tribunal e forem dar a pena para o boi e antes disso fizer xerritá, não pode comer porque é proibido até ter proveito, como a gente sabe. Isso está escrito que o dono do boi está limpo. O que quer dizer limpo? Com uma pessoa que fala, esse homem está limpo, está liso, está sem nada dos seus pertences, ou seja, não tem como aproveitar nada, está limpo. Isso é pelo Midrash. Literalmente quer dizer que o dono está limpo, limpo no sentido que ele não vai ter nenhuma pena. Porque no caso do muado, no caso de um animal que já foi advertido 3 vezes, está escrito que o dono também vai pagar uma pena, vai morrer, vamos explicar daqui a pouco na continuação. Por isso que no caso do tam, do animal ingênuo, entre aspas, do animal que ainda não foi advertido, ainda não atacou várias vezes, nesse caso o dono está livre de qualquer pagamento. Agora, se esse boi ele já está chifrando de anteontem, e ele foi ruado, ele foi advertido com o seu dono, olha, o boi chifrou, e ele não guardou, e ele acabou matando um homem ou uma mulher, nesse caso, além do boi morrer, também o dono vai morrer, vamos já ver o que quer dizer. Mitmol Shishom de anteontem, ou seja, 3 vezes 3 chifradas, isso é chamado muad, que já é advertido. Linguagem de atraar. A palavra ruad tem a ver com edim, que é com testemunho, mas é advertência. E se matou um homem ou uma mulher, por que está escrito isso? Porque
Está escrito antes igar, um chifrado, aqui falando matou, não chifrou. Ou seja, tanto faz como, mordendo, empurrando, chutando, por isso que fala verremit, matou, não só chifrou. O que quer dizer que o dono vai morrer? Na mão dos céus, na mão de Hashem. Aqui o tribunal não tem como matar ele, já que ele não cuidou do animal dele, que foi advertido, que ele sabia que já estava chifrando e acabou tendo uma morte, então ele merece um castigo, mas nós aqui não podemos matar. Será que está se tratando de matar aqui no tribunal, aqui embaixo? Então está escrito que a pessoa que é assassino deve morrer, ou seja, quem mata, quem ele mesmo mata, assassino, morre, mas a pessoa que o seu boi matou, o tribunal aqui não pode matar ele. Se for colocado um cofre, um resgate sobre ele, então ele vai dar o resgate da sua alma de acordo com o que vai ser colocado. Essa palavra im, se, aqui nesse caso, ela não vem no sentido de depender de uma coisa ou outra, e sim, igual como fala im, que é talvez se você vai emprestar, que é uma mitzvah, vai emprestar, a linguagem de quando, ou seja, a lei é que o tribunal vai dar um resgate, um cofre. O que quer dizer isso? Ele tem que pagar um valor, um resgate da sua alma. Quanto que é esse valor? No caso que o boi, que era moado, já foi advertido, matou alguém, por uma opinião, a opinião de Rabi Ishmael, o valor de quem morreu. Na opinião de Rabi Akiva, o valor do dono do boi, que é um resgate para a alma dele. E aí ele estaria livre do castigo dos céus, porque ele já vai pagar o cofre, esse resgate. Tanto faz se o boi chifrar um filho ou uma filha, ou seja, uma criança pequena, a mesma lei. Um ben, um filho, ou seja, um filho que é pequeno ainda. Ou uma filha que é pequena, porque está escrito homem ou mulher, você poderia pensar que é só grandes adultos. Não, mesmo pequenos, a lei é a mesma. Se o boi chifrar um servo ou uma serva, deve pagar 30 moedas de prata para o seu dono e o animal também tem que morrer. Qualquer vez que o animal causa a morte para o ser humano, ele tem que morrer. Um servo ou uma serva cananita. Por que justamente 30 moedas? É um decreto do versículo, tanto faz se aquele servo valia 1000 zuzim, 1000 moedas ou uma moeda, tem que pagar esse valor. Quanto que é esses 30 shekalim? O shekel é 4 zeruvim, moedas de ouro, que é meio um kiá no peso oficial de colônia. Agora vamos passar para prejuízos que a pessoa ela causa deixando um empecilho no meio da rua, coisa parecida, pessoa que abrir um buraco ou que cavar um buraco e não cobri-lo e cair lá um boi ou um burro, que quer dizer abrir um buraco que já estava coberto, alguém já tinha cavado e cobriu, ele foi lá e abriu. Ou se a pessoa cavou, por que tem que falar isso? Se até quando eu abro um buraco já existente, eu tenho que pagar o dano, então óbvio que se eu cavar, vem te ensinar que uma pessoa que ela está cavando depois que alguém já cavou, ou seja, alguém cavou um buraco e não estava ainda tão profundo, veio o segundo e ele aprofundou mais e agora dá para prejudicar mais aquele buraco, ele vai ser culpado. Veloy Hasseno, quando ele é culpado, se ele não cobriu, mas se ele cobriu, ele está isento. Estamos tratando aqui que a pessoa cavou na rua, não na sua casa. E na minha casa eu posso cavar, se a pessoa entrar, ela tem que se cuidar. Um boi ou um burro, na verdade qualquer animal, a lei é igual. Toda vez que fala boi ou burro, a gente aprende de Shabat. Lá em Shabat está escrito que o seu boi, o seu burro deve descansar. E está escrito também que é todo animal. A lei de Shabat é que todo animal tem que descansar. Então aqui também, toda vez que fala boi ou burro, é qualquer animal. Por que usa essa expressão boi e burro? Para te falar boi e não ser humano, burro e não utensílios. Ou seja, se um ser humano cair naquele buraco, o dono do buraco não tem que pagar, porque o ser humano tinha que olhar, tinha que cuidar. E assim também, pela lei da Torá, não paga o prejuízo das roupas, de quelim, utensílios que foram atingidos por aquele buraco, só dos animais. O dono do buraco deve pagar, deve dar dinheiro para o seu dono, e o morto vai ser para ele, o animal morto, vamos já ver. O dono do buraco, como assim dono do buraco? É na rua? Ele não é dono, mas ele é dono daquele empecilho, daquela armadilha. Quer dizer, mesmo que ele não é dono, que ele fez na rua, a Torá considera ele dono na questão de pagar os prejuízos. A Torá fala, vai devolver, vai pagar para o seu dono. Já falou, Bala Bora Shalem, o dono vai pagar. Essa palavra yashiv, devolver, pagar, que está aqui a mais, vem incluir até valor de dinheiro, ou seja, mesmo se eu não pagar com dinheiro, pagar com objeto, pagar com qualquer coisa, mesmo subindo, mesmo palha, alguma coisa assim, está valendo como pagamento, contanto que aquilo ali tem algum valor de venda. E o morto fica para ele, como assim? Para o Nizak, para quem foi atingido, ou seja, se o meu animal caiu lá no poço e morreu, então aquela carcaça a gente vai calcular, se tiver um valor, já vai ser parte do pagamento, e o dono do buraco, quem é responsável por aquele problema, vai pagar o resto para completar o valor que foi danificado.
Se um boi atingir o boi do amigo, não uma pessoa atingir um outro boi e matá-lo, então vamos vender o boi vivo, dividir o dinheiro e também dividir o valor da carcaça do boi morto. E gof quer dizer empurrar, com chifre, com corpo, com pé, ou até morder, porque na verdade tudo isso inclui a palavra negifá, que quer dizer um ataque, um golpe. Shorish, boi homem, um boi de um homem. Se um boi de alguém matar, atacar, atingir o boi do outro, qual é a lei? Vende o boi vivo, divide o dinheiro e também divide a carcaça. Explica o Rashi em que caso específico está falando aqui. De bois que têm o mesmo valor. Um boi de 200, que vale 200 moedas, que prejudicou um boi que vale 200. E aí, tanto se a carcaça vale muito ou se ela vale pouco, dependendo de como ficou, o couro e tudo, se a gente dividir metade, metade, conclui que vai ser pago aqui metade do prejuízo. Vamos pegar um exemplo. O animal vivo vale 200. Se a gente vai dividir, vender, dividir, vai ficar 100 para cada. A carcaça, vamos supor que agora ela vale 80, vai ficar 40 para cada. Então, o que eu tenho aqui no total é 280, vai ficar 140 para um lado, 140 para o outro, ou seja, metade do prejuízo o dono do boi estaria pagando para o dono do boi morto. Isso vem te ensinar que o tamo, no caso que o animal não foi advertido ainda, paga metade do prejuízo. Agora, daqui você aprende para os animais que não são iguais, que não é o mesmo valor. Né? Se um animal que tinha um valor muito mais alto atingir um outro animal, não vai fazer essa conta de dividir e vender na metade, e sim pagar metade do prejuízo. Será que essa lei de dividir na metade é independente do valor? Se você falar assim, não faz sentido nenhum. Porque se for assim, pode acontecer do dono do animal que prejudicou ganhar dinheiro. Por exemplo, se a carcaça ela vale muito para vender para goi, porque por mais que xerritar a gente não vai poder comer, porque não foi feito xerritar, mas às vezes é uma carne nobre que pode ser vendida para não-judeus, e ali você vai ter um valor muito maior às vezes do que o boi que prejudicou, que era um boi simples, e vai dividir aquilo ali na metade, e o dono do boi que morreu vai sair no prejuízo, e o dono do boi que prejudicou vai ganhar muito dinheiro. Não pode fazer sentido nenhum. Ou, outro caso ao contrário, pode acontecer que o Nizak, o prejudicado, ele vai receber muito mais do que o prejuízo inteiro. Né? Por exemplo, se a metade do boi que prejudica vale muito mais, se o boi que prejudicou vale muito. Então, não faz sentido. Se você falar assim, vai ficar mais severo do que no caso do Moad, do caso que o animal já foi advertido, e lá ele paga o valor inteiro do prejuízo. E aqui não pode ser que o animal que é ingênuo, que é a primeira vez que ele está atingindo, vai pagar mais até do que o valor do que 100%. Então é obrigado a falar que a Torá só falou isso de dividir na metade em animais iguais, de mesmo valor, que um prejudicou o outro, para te ensinar que paga metade do prejuízo. E dali você aprende para calcular para os outros também. Então, em outras palavras, como é que a gente faz esse cálculo? A pessoa ela vai calcular o valor da carcaça, vai calcular o valor que era antes, a diferença, metade desse prejuízo, o dono do boi que prejudicou vai ter que pagar. Por que a Torá não escreve a linguagem simples, paga a metade? Por que fala vende o animal e divide? Por que não fala paga a metade do prejuízo? Tem que te ensinar um outro detalhe, que o dono do boi tam, do boi ingênuo, vai pagar do valor do corpo do animal. Então, por exemplo, se aquele animal prejudicou e está lá a carcaça, e vamos supor que se eu pegar o animal todo que prejudicou e pagar ele inteiro para o prejudicado, não vai chegar o suficiente à metade do prejuízo, vai perder. Não tem, então, por exemplo, um animal que vale 100, que chifrou um animal que vale 500, ele vai pegar no máximo 100, que é o valor do animal que chifrou. Isso é uma lei em relação ao tanto que só paga no máximo o valor do animal chamado migofo, ou pega o próprio animal com pagamento ou um valor equivalente ao animal que prejudicou. Não é obrigado a pagar do bem dos seus pertences, pegar alguma coisa por fora e pagar, nesse caso. Agora, se foi sabido que um animal que ele já chifrou de anteontem, ou seja, ele já é moado, que não foi guardado, nesse caso, paga um boi em troca de boi, ou seja, paga o valor inteiro do prejuízo. Ou se não fosse tão, e sim é moado, já sabe que ele chifrou, nesse caso, já teve 3 chifradas, vai pagar o prejuízo completo. E o morto vai ficar para ele, ou seja, a carcaça vai ficar para o prejudicado e vai completar o valor, o mazik quem prejudicou. Então vamos lá, se a carcaça agora vale 100 e ele valia antes 200, aquele 200 que faltou, todo o prejuízo vai ser pago pelo dono do boi, que já era moado, já foi advertido, que já tinha um histórico.
quando um homem roubar um boi ou um cabritinho, uma ovelhinha e fizer shechitá ou vendê-lo, ele deve pagar 5 de gado em troca de boi e 4 rebanhos em troca do cordeirinho do cabrito. Por que 5 ou 4? Por que dessa diferença? Falou Rabi Yochanan Zakkai, Hashem, ele tem pena do kavod das pessoas. No caso do boi, que ele vai andando sozinho, o ladrão não teve que passar a vergonha de carregá-lo, então paga 5. No caso do filhotinho, do cabrito, da ovelhinha, que ele teve que carregar no seu ombro, paga 4. Falou Rabi Meir, veja o quanto que é grande a força do trabalho. O animal, boi, por ser um animal que trabalha, que ara o campo, tudo isso, tem que pagar 5. Já o cabritinho, o filhote, que não faz trabalho ainda, paga só 4. Por que a Torá repete em troca do boi, em troca do filhote, do cabrito, da ovelha? A Torá repetiu para te falar que essa lei de pagar 4, 5 vezes é só realmente no boi ou no filhote de cabrito ou ovelha, porque não é a lei para outros animais ou para outros pertences. Agora, no caso que o ladrão foi encontrado na Marteret, arrombando, tentando entrar numa casa, e ele foi atingido e morreu, não tem sangue, ou seja, não tem pena de morte. Se quando ele estava tentando arrombar a casa, nesse caso não é chamado de assassinato, é como se fosse morto desde o início, como se não tivesse sangue. Por quê? A Torá vem te ensinar aqui a lei da legítima defesa. Se a pessoa vem te matar, você mata ele antes. E esse aqui veio matar, como a gente sabe. Todo mundo sabe que as pessoas não gostam, não ficam paradas com alguém roubando elas. Então, ele não vai ficar quieto. O ladrão, quando entra na casa da pessoa para roubar, ele está pronto também para matar a pessoa. Então, o dono da casa, se para salvar a situação acabar matando por legítima defesa, não tem pena de morte, não tem culpa nesse caso. Agora, se brilhar sobre ele o sol, tem sangue para ele, ou seja, teria pena de morte. Aí deve pagar, se ele não tem como pagar, o roubo vai ser vendido pelo seu roubo. O que quer dizer se brilhar o sol sobre ele? É um exemplo. Se está claro para você que ele está em paz contigo, como o sol que representa a paz do mundo, luz, claridade, e assim, nesse caso, está claro que ele não vem somente para dinheiro, então, nesse caso, a gente não pode matar. Qual seria um exemplo? Um pai que entra na casa para roubar o filho. Então, a gente tem certeza que o pai não quer matar o filho, ele não veio aqui para questões de alma, e sim questões financeiras, por algum motivo que seja. Então, nesse caso, não pode matar. Ele tem sangue, ou seja, ele é chamado como vivo. E é assassinato se o dono da casa atingir a pessoa. E aí, o que sim deve fazer nesse caso? O ladrão deve pagar o valor, mas não merecer morte. O Unclus, ele traduz de uma maneira diferente. Ele fala que o sol seria os olhos dos testemunhos. Um outro sentido de explicação fala o seguinte: se tem testemunhos que encontraram ele, então quando o dono da casa vem aqui e os testemunhos foram lá e avisaram, não mata ele. Nesse caso, ele vai ser pena de morte se matar. Porque já que tem testemunhas, o ladrão não vai querer matar, porque se o ladrão matar com testemunhas, ele vai merecer pena de morte. Então ele não vai querer matar o dono do dinheiro. Então, nesse caso, o dono da casa não pode matar o ladrão, porque ele não está tentando matar. Se encontrar na mão dele o roubo de qualquer tipo de animal, boi, burro ou cordeiro, cabrito, vivos, deve pagar 2 vezes. A gente falou antes que existe a lei quando ele vende ou abate, que é 5 ou 4 vezes. Aqui, no caso, é 2 vezes pagar o que ele queria tirar do outro. Se será encontrado na sua posse, ou seja, que ele não fez o abate, não vendeu, Mishorat Hamor fala aqui de boi até burro, não quer dizer qualquer coisa. Tem esse valor de kefel, esse valor de o dobro. Tanto se é algo ser vivo, tanto se não é ser vivo, como está explicado em outro lugar, sobre uma roupa e tal, pagar o dobro. Que é exatamente pagar aquilo que o ladrão estava tentando tirar da pessoa. Porque senão a pessoa vai roubar e falar, se me pegarem eu devolvo. Não, se pega um ladrão no flagra, ele paga 2 vezes. Vai pagar 2 vezes, está escrito, os animais vivos vai pagar 2 vezes, ou seja, não vai pagar mortos, e sim em 2 animais vivos, ou o valor equivalente a 2 animais vivos, ou seja, o dobro do aquilo que foi roubado.